O canal H59 Estúdio Podcast saúda todos nossos colaboradores, o Centro Educacional Arcanjo Costa de Anchieta e a Padaria Pompeia, também nosso futuro colaborador. A loja de materiais de construções em anexo, o depósito de bebidas do Xavier, que em breve fará parte da família H59 Estúdio. Seja você também um colaborador do nosso canal. Alô, rapaziada. Iniciando mais um H59 Estúdio Podcast. Estamos aqui com Monteiro Melodia. Como a gente faz esse bate-bola aí, entrevistando as pessoas, hoje a gente vai fazer, ele vai entrevistar, eu vou entrevistar ele e assim segue a entrevista, entendeu? Então, a galera que quiser, por favor, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, dá essa moral pra gente aí, que só assim o canal cresce, mais pessoas conseguem ver, é distribuído para mais pessoas, tá? Dá essa moral pra gente aí. Então, vamos aqui com o Monteiro Melodia, fazer aquela pergunta clássica. E aí, Monteiro? Quando tudo começou? Diz aí. Rapaz, eu cheguei a respirar fundo agora, que isso é a pergunta que a gente faz para todos os amigos que vêm aqui, né? Então hoje chegou a minha vez de falar um pouco sobre a minha vida artística, né? Se é que eu posso falar dessa forma. E tem um pouco de história para contar, né? E dizer que aqui o canal está aberto, né? Para que as pessoas possam vir aqui, falar sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. Hoje eu não estou muito bem, né? Logo hoje eu estou com problema de resfriado, mas vai assim mesmo, tá? Vocês desculpa aí qualquer coisa. Bom, como tudo começou, né? É lá pelos anos 80 que eu comecei a me interessar por música, pelo samba, né? Lá pelos anos 80. E me senti um recruta do samba. Eu vi os caras, né, que eu vou citar alguns nomes aqui, fazendo músicas, compondo, e eu ficava maravilhado com aquilo ali. Poxa, que legal. E aí me empolgava e procurava estar no meio deles ali. Então, um dos que mais me incentivou na época, né, inclusive meu acesso à Socimpro, foi através dele, foi o Café da Portela. Café da Portela me apoiou muito, vinha na minha casa, conheceu a minha família, o Café da Portela. E o Café abriu um bar ali em Madureira, chamado Bar do Café. E no Bar do Café eu conheci o Ari do Cavaco. Então, conheci muita gente bamba, né? Nessa minha trajetória. É isso aí. Por enquanto, a gente vai tentando navegar nessa praia, né? E a minha felicidade era estar perto dos caras. Olhava para eles como se fossem ídolos, né? E realmente foram meus ídolos no passado, no início da minha carreira. E eles te incentivaram de alguma forma assim na tua vida, de escrever música, de fazer letras de música? Você se inspirou em algum deles? Rapaz, eu nessa saga, né, de conhecer esses caras, teve um cara que me incentivou bastante, me apoiou, né? Hoje tem um nome aí na praça, o Gilson Bernini, quero agradecer aí. Já bem pra cá, né? Então o Gilson, eu dei o maior apreço por ele, porque ele, sabendo que eu era um jovem que amava o samba, mas ele sempre me apoiou, sempre me acolheu no meio dos bambas ali, né? Então tinha a rapaziada ali toda. Lá no Guerengue tinha um futebol, um pagode, eu lá, Maurição, o falecido Arlindo, e eu lá no meio, querendo, né, pegar um pouquinho Da essência. da essência desses caras. Então, o Gilson Bernini, e teve outros aí, né, que me influenciaram. Eu ia muito também, né, pra Baixada Fluminense, e conheci o Edson Show também, que é um cara que, poxa, é um bamba, né, o Edson Show. Eu tenho uma história para contar rapidamente do Edson Show, o seguinte: eu fui para lá, através de um amigo, conheci o Edson Show, uma roda de samba, e aí um cidadão lá cantou, e aí mandaram eu cantar uma música minha, canta uma música tua. Eu cantei uma música lá, né?
que eu tinha feito. E me sentindo compositor, pô, quando os caras começaram a mandar a música deles, deu vontade de levantar e sair correndo, porque os caras, parecia que esses caras, o cérebro deles girava dentro da cabeça, cada verso que eles falavam, poxa, me deixava, eu falei, poxa vida, eu não sou compositor, eu tenho que melhorar muito. E aí eu fui cavalgando, aí, né, fui aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E depois eu entrei pro samba, né, fazia samba enredo, ganhei alguns e perdi muitos, né, que a madrugada não perdoa, né, a gente fica até de madrugada esperando o resultado sair e foram poucas felicidades, né. Às vezes por justiça e às vezes por covardia, mas isso é passado, a gente não pode fazer nada. Tem que aceitar, né? Infelizmente, né? É isso aí, é coisa da vida, ganhar e perder, né? Faz parte. Né? Justamente, ganhar e perder. E aí, continuando aqui, já mais pra cá, nós fundamos o Grupo Retrato Falado. O Grupo Retrato Falado tem uma história muito bacana para contar. Eu era o dono de um dos carros e o dono dos instrumentos. E era o pior cara do grupo. Então ninguém podia me tirar, pô. Eu tocava tantão mal, mas sabe o que é mal? O dono da bola... Eu tremia na base. E a gente fazia show itinerante da Sorocaba a Santa Cruz. Como a gente fazia show? Era contratado? Não. O outro parceiro tinha um carro, eu tinha o meu carro, então era mais ou menos oito, né? Apaixonado pelo samba. Naquela época o pagode tinha estourado. E a gente pegava os carros e ia parando assim, no botequim, numa padaria que tinha cadeira assim, e perguntava o cara que ia na frente, né? Fortão, negão, ele perguntava, meu irmão, pô, a gente pode tocar aí? O cara ia dizer que não. O cara dizia, sim senhor, pode. E aí depois virava uma amizade, a gente ia, Realengo, Bangu, fomos tocando por aí afora durante muitos anos, até que o grupo, ele conseguiu, vamos dizer assim, se posicionar como grupo mesmo, começou a pegar uma certa fama, e ele acabou também de uma maneira muito triste, porque ninguém morreu no grupo, até que eu saiba, né? Até hoje, está todo mundo vivo ainda, mas quando o grupo ficou famoso, nosso primeiro contrato foi num festival, uma festa junina, em Paciência, né? No campo do 7 de abril, nunca me esqueço disso. Então montaram um palco gigantesco para o Grupo Retrato Falado. A gente na época era meio que revelação, né? Não muito, mas quase ali. E aí, rapaz, só que teve uma festa na casa da família de um dos elementos do grupo e ele foi para lá. Aí bebeu, encheu a cara. E foi mais outro, foram dois. E aí esses caras chegaram no palco sem condições nenhuma de ajudar. Certo. Entendeu? Eles estavam com o instrumento na mão, mas... Entendeu? E eu, como eu falei, né? Como eu era o mais fraquinho do grupo, pô, eu me escorava nesses caras. E esses caras não estavam, né, ali para me escorar. Mas... nós tínhamos um cara bom de tumbadora, tínhamos o Joaquim no bongô, naquela época o Joaquim já fazia parte. Joaquim no bongô, Dudu, aquela turma ali, que os caras eram muito bons. Pandeirista também excelente, aí nós começamos a fazer o show e nós tínhamos contratado um vocalista de um grupo, contratado não, ele quis vir para o grupo de qualquer maneira, e a gente não tinha um vocalista que tocasse músicas modernas, que naquela época era Soweto, aquelas músicas. A gente tocava muita música de raiz, Jovelina, né, tal. E aí a gente precisava de um cara ali na frente cantando músicas mais modernas. E esse cara sabia cantar as músicas mais modernas, então era um novo momento do grupo. Entendi. Claro que as músicas mais de raiz vinham depois, né, finalizando. Primeiro deixa o povo gostar, depois a gente veio com a raiz. E aí, rapaz,
o vocalista perdeu a voz no palco. Caramba. Nesse show, esse vocalista começou a cantar uma música, daqui a pouco ele parecia que tinha engolido uma maçã. E eu pensei até que ele estava tendo um ataque cardíaco. E aquele clima, e o campo de futebol lotado, cheio de barraco em volta, e o cara já tinha pago a metade do dinheiro. Caramba. E aí nós conseguimos sair de lá pela graça divina, porque os caras se rebelaram, se revoltaram com razão. Ainda cantamos umas 10 músicas, porque o cavaco foi para frente. O cavaco foi para frente e voltou aquele repertório da antiga. Da antiga. Só que o público era muito jovem, era festa junina, então tinha muitos jovens querendo ouvir as músicas do momento. E aí, a partir dali, eu mesmo, né, reuni o grupo e falei que não havia mais condições da gente continuar como grupo profissional, tentando ser um profissional. E aí a gente passou a tocar quando dava, uma festa na casa de um, de outro, mas quase chegamos lá, né? Histórias da vida. Histórias da vida. E qual era o nome do grupo mesmo? era Retrato Falado. Retrato Falado. E também, já pegando esse gancho, né? Primeiramente quero agradecer o prazer de você ser meu amigo, compositor há muitos anos. É uma honra que você é de Mendes, né? Pô, você é um cara que sempre me apoiou, sempre esteve comigo ombro a ombro, já ganhamos muitas coisas juntos, já perdemos também juntos. Verdade. E nós tivemos aí o grupo Capivara Samba Show. E você já fez parte desse grupo comigo. Nesse grupo eu ajudei a produzir, né, as músicas, lá no estúdio do Pedrinho, ajudei na produção, na percussão, né? Eu fiz aquela parte de percussão junto com o Joaquim e o outro companheiro. E o CD saiu, e nós fizemos um lançamento lá na Vila Militar, como você sabe, né? Então, a partir do Capivara Samba Show, eu não pude, né? Por problemas particulares, e também não quis mais fazer parte de grupo nenhum. Por enquanto, é uma parte da nossa história que fica no nosso coração, né? Nosso projeto hoje é H59 Estúdio Podcast. Isso, perfeito. É isso que é o nosso projeto. E estamos aí, claro, né? Escrevendo algumas músicas aí, a gente está sempre fazendo, a gente não para, a gente está com a mente sempre trabalhando. É verdade. Nossa mente está aí. Mas, e essas parcerias aí na música aí? O que você pode me dizer dessa rapaziada que já escreveu com você, que já fez alguma coisa aí da música? Rapaz, eu sempre fui meio individualista na parceria, porque tinha medo de atrapalhar os outros me atrapalhar, porque cada compositor, né? O único parceiro mesmo firme que eu tenho é você, Edmente, Diego Natural, né? Sempre esteve ali comigo na parceria, o Evandro, que é o seu irmão, né? São essas pessoas que estiveram perto de mim em parcerias musicais, né? Parceria como compositor. E é meio difícil a gente conseguir destacar nomes, né? Porque são tantas pessoas que, mesmo que não participaram de composições comigo, mas me ajudaram de alguma forma, né? Me ajudaram a ter um certo nome, um reconhecimento. Eu me lembro que alguns lances da minha vida eu vou lembrando aqui, vou falando. Eu me lembro que eu fiz uma música e essa música tem um duplo sentido. Eu não vou cantar ela aqui, não vou falar como a música era, mas... E aí um artista aí que já faleceu, ele pegou, eu posso gravar? Pode. Posso cantar? Pode. E foi cantar isso numa festa na casa de um brigadeiro. E aí, rapaz, deu um problema tremendo. O homem meteu a mão na criança lá e expulsou todo mundo da festa, porque eu falei, cara, não era para você cantar essa música. Ela é uma música que tem que ser interpretada. Não tem nada demais na música, mas ela é duplo sentido. Entendeu? Foi uma das poucas músicas também que eu fiz duplo sentido.
Agora, você fez uma pergunta sobre parceria. Eu também tenho um cara também que eu não posso deixar de destacar aqui, né? É o falecido Eli. Isso. O Eli, meu irmão, meu parceiro, né? De muitos anos, me ensinou um pouquinho a tocar contrabaixo, um pouquinho aí que eu sei, né? Para matar minha vontade, foi ele que me ensinou. E ele tinha ouvido absoluto, né? E eu chegava lá na casa dele, e ele falava assim para mim, eu falava assim, é dó, ele dó o cacete, a nota é tal. E realmente ele sempre tinha razão, porque ele tinha esse dom. E me ensinou algumas coisas, alguns macetes, e fizemos algumas músicas juntos. Agora, tem um personagem, eu quero agradecer também ao Eli, a família dele, né? Sempre cultivou a nossa amizade, sou muito amigo da família. Mas tem um personagem, gente, né? Já lembrando de um personagem central aqui, vários, né? Vários. Já falei do Café, já falei do... que mais? Conheci o Candonga. Você talvez não lembre quem é o Candonga. O Candonga lembra de um senhor gordão que ficava ali no recuo da bateria com a toalha no pescoço. Aquele é o Candonga. Conheci a família do Candonga. Conheci muita gente boa aí pelo mundo artístico, né? Muita gente boa. Era tiete dos caras. Depois peguei um nomezinho, aí eu comecei a trilhar meu próprio caminho. Mas me ensinaram muito, né? Me ensinaram muito. Eu tive a oportunidade de conhecer muita gente bamba. Mas tem um cara que eu não posso também deixar de destacar aqui, que vocês muitos vão lembrar dele, só em eu falar, é o Preto Maneiro. Gente da melhor qualidade. Preto Maneiro faz parte da minha vida, eu vou explicar como. Preto Maneiro, o nome do Preto Maneiro, para quem não sabe, é Diógenes. E o Diógenes é um cara totalmente diferente do Preto Maneiro. O Preto Maneiro é um personagem que o Diógenes criou. Com aquele jeito dele de chegar no bar e falar, paga uma cerveja aí pra malandro, sei que lá, aquela ginga dele de malandro. O Diógenes não é nada daquilo. E às vezes, eu pegava uma letra, né? E levava na casa dele pra gente compor uma música junto, né? Porque eu sempre admirei o Preto Maneiro. Em artista de rua, ele e alguns outros aqui da área foram dos melhores, né? De rua, tô falando de rua. De estúdio, aí os caras têm todo o recurso. Agora pegar o microfone na rua e cantar não é pra qualquer um não, gente. Sabe? Porque nós temos aí 90 milhões de produtor. Produtor crítico. Tu tá cantando, tá tocando um tantão, um pandeiro, qualquer coisa, tem gente ali, bamba, te olhando. Se você errar uma nota, não for, na hora do corte você não for, o cara, o cara não foi não, a música pedia isso. Aí eu chegava na casa do Maneiro com a Arieta, ele morava no Parque Anchieta, ele falava assim pra mim, porra, tu subiu aqui com essa porcaria, pode voltar, rapaz. Isso aí, porra, me incomodando por causa dessa porcaria. Assim mesmo. Foi porque é isso, mano. Porra, dá uma olhada. Ele dá uma olhada, eu já vi aqui a cabeça da música, a cabeça da letra aqui, não, porra. Aí tá legal, eu falei, filha da mãe, mas era assim, aí um belo dia eu fui com o Subúrbio. A música Subúrbio, né? Eu não troco Subúrbio por nada. Ricardo de Albuquerque é minha morada, Anchieta, Olinda, Nilópolis, onde encontra a rapaziada. Então, quando ele viu, assim, ele falou, até que fim, fez alguma coisa que preste. Aí, com a junção com o Dieguinho, né? Diego Natural, fez todo aquele arranjo, aquela coisa toda, e a música já foi cantada em rádio, e é um sucesso em rodas de samba, o Subúrbio, com o Diego Natural. Mas aí o Preto era assim, ele era um cara, um cidadão normal em casa, e na rua ele vestia aquele personagem, né? Deus o tenha, né? Obviamente onde ele estiver, e era um excelente artista de rua,
né? Um excelente artista de rua. O cara era fera na rua. Quem conheceu ele naquele pagode ali de Madureira, entendeu? Sabe do que eu tô falando. Também, outro episódio, Tonho de Rocha Miranda. Tonho, conhece? Conheço. Bom, Tonho de Rocha Miranda, um abraço, meu irmão. O Tonho veio em Ricardo de Albuquerque, tinha um pagode ali na Praça de Ricardo, onde só se reunia feras. Porque Ricardo era igual ao Evaldo Cruz e o Madureira. Não é igual, mas Questão entendeu? de samba. De arte, de samba, né? Verdade. Não é um Evaldo Cruz e Madureira, mas é Ricardo. E todo mundo respeita. E aí o Tonho veio, né? Trouxe o Tonho, que a gente se encontrava em Madureira, lá no Bar do Café, lá na... Eu esqueci o nome da senhora, tinha uma tia lá que fazia uma feijoada, ela não era a tia Surica, não. Aí o Tonho, quando viu os 2 ou 3 cantar, né? Porra, e já ficou meio apreensivo. E na fila, quem tava na fila para cantar depois? Betinho Mais de Samba, Preto Maneiro, Hélio Fidelis, autor de Falsa Consideração. Só tinha fera. Aí ele, pô, caramba, pô, eu falei, cara, bota a cara aí, eu não canto, mas você é um cara que, porra, tem talento, vai. Aí pronto. Chegou na vez dele, cantou, deu um recado maravilhoso dele e ficou fã, né? Vinha sempre nos pagodes que tinha na feira, famoso pagode da feira e essas coisas aí. Mas, gente, eu nunca toquei um instrumento, né, assim, de corda. Eu toco um pouquinho de contrabaixo só para me divertir. E por não cantar, né? E nem tocar um cavaco direito, eu também brinco um pouquinho ali no cavaco. Eu tenho minhas obras, né, às vezes cerceada. Você que tem levado muitas obras nossas que a gente compõe na sua voz, né? E as músicas que eu poderia chegar no local, né? E eu mesmo cantar minhas músicas e divulgar meu trabalho, o nosso trabalho, eu não tenho essa capacidade, né? Eu me considero compositor, mas sou limitado. É isso aí. Tem uma parada que eu queria até que você contasse para a galera sobre o samba 2016 lá no Império Ricardense. Ih, rapaz. Pô, essa história. É o primeiro? Tu tá falando do primeiro samba? Na quadra mesmo que a gente estava lá. Bom, eu não ia falar, não. Mas você tu mexeu numa casa de abelha. Olha só. Tu perguntou, eu vou falar. Entendeu? Gente, é o seguinte. Vou falar aqui. Nesse primeiro ano do Império Ricardense, né? Pô, eu cheguei a fazer um samba de primeira. Meu samba era enjoado. Sambão. Mas que nem o Preto Maneiro, samba de malandro enjoado. Pô, então durante a final, aí foi cantando, inclusive Amendoim da Mangueira e tal, e tinha um pra cá. No pra cá, eu era o primeiro com 900 e poucos pontos, depois vinha um Amendoim e vinha mais um pessoal lá embaixo. No final chegou um cara, representando um cara da Beija-Flor, que eu não vou citar nomes. Porra, o cara cantou sem cavaco, lendo no papel, fez 1000 pontos. Fez 1000 pontos. E aí, porra, um pessoal que não gosta de ver sacanagem queria se revoltar, quebrar a quadra, eu tentei apaziguando. Não faz isso, deixa isso pra lá. Mas foi uma das covardias que fizeram comigo. Não estou falando aqui criticando a escola, mas estou criticando aquelas pessoas que por trás de uma bela obra, pô, foi dar samba para quem não merecia. Porque ó, o cara pode ser o que for, mas o samba tem que ser dado para quem merece. O cara pode ser um trabalhador comum, braçal, pedreiro, gari, policial, jornalista, qualquer coisa. Mas fez a melhor obra, é ele que tem que ganhar, pô. Não sou eu ou fulano que tem que ganhar por causa de nome. Então, eu não ia falar, mas você perguntou, eu estou falando aqui. Eu estava com 900 e poucos pontos, tá? Pode perguntar ao Amendoim que ele estava lá.
E na hora lá o cara canta, eu falei, quando eu vi o cara cantando, olhando pro papel sem cavaco, eu falei, porra, o nego já tava me abraçando, o pessoal já tava me abraçando, porra aí Melodia, parabéns. Porra, quando saiu o resultado, os caras cochichando lá nos bastidores, porra, deram samba pro cara, porque o cara tá representando. Então, que isso sirva de alerta. Gente, olha só, nossa arte, né, tem um samba aí, não sei se é do Paulinho da Viola, né, não mexa no samba tanto assim, que a rapaziada está sentindo a falta do cavaco, do pandeiro e do tamborim. O nosso samba, ele quase morreu, né? Agora não, tá voltando à tona. Por causa disso, pô. Quem é compositor é dádiva divina. Quem toca um cavaco bem, um banjo bem, um violão bem, isso é estudo e dádiva divina de Deus, pô. Não é pegar o cara, qualquer pessoa, e sair escrevendo no papel de pão e achar que tá tudo certo. Não pode ser assim. É verdade. Então eu tô falando aqui, eu não ia falar, o Ed mesmo me perguntou, eu tô falando, pô, tem que ganhar, quem tem talento, quem escreve melhor, porque olha só, as palavras que o compositor de verdade coloca no papel, né, a la Cartola, uma ou duas palavras encantam o mundo. Enquanto o cara que não é compositor, ele vai escrever 10.000 palavras e nenhuma delas vai ter relevância. Verdade. É isso aí. E vou falar pra você, e acho que foi um dos melhores samba que a gente já fez. Poxa, inclusive, Ed, eu tenho outra coisa também. No ano seguinte, eu ganhei lá com o Lázaro Ramos. Era a vida do Lázaro Ramos, né? Que você não veio comigo. Não. Eu te chamei, tu não veio. Eu tava já revoltado, falei, não quero, vou passar essa vergonha de novo, não. Eu também não queria ir não, mas aí eu tava rapaziada lá, rapaziada boa, nós nos unimos lá e ganhamos, né? O samba. Quem quiser saber aí dos nomes, está na internet aí. Foi da vida do Lázaro Ramos, inclusive conheci ele pessoalmente, aquela coisa toda, né? E não deu para falar muito. Mas também não faço muita questão não. O artista para mim é o seguinte, todos eles têm o seu valor, né? Todos eles têm o seu valor. É isso aí. Já estamos aí com 28 minutos já, 27. Mas de qualquer maneira, dá aquele like aí, dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal aí, pra gente poder crescer um pouquinho mais, né, pô? Quer fazer a segunda parte? Entendeu? Vamos fazer aí, vamos clicar aí. E aqui embaixo, vai ter o número para vocês entrarem em contato pra gente poder fazer esse bate-papo também com vocês vindo pra cá, a gente conversar legal. Beleza? A segunda parte agora vai ter revelações, hein? Aí agora, é isso aí, rapaziada, estamos de volta aí. Tô aqui com o Monteiro Melodia, a gente conversando aí sobre as nossas andanças de vida aí no mundo do samba, como sempre. Então, aquele recadinho, se inscreva, curta, comente, compartilhe e vamos lá. E aí, o que você tem mais para falar com a gente? Bom, essa segunda parte aqui eu vou fazer algumas revelações, né? Porque não pode faltar, né? Bem, fiz samba em 3 escolas, né? Uma foi o Império Ricardense, acabei de falar no vídeo anterior, Arame de Ricardo, né? Arame de Ricardo e União de Varlobo. A União de Varlobo, nessa escola, né? Eu tenho muito amor a essa escola, como tenho nas outras duas também. Trabalhei muito nessas escolas. A União de Varlobo, eu cheguei a ser diretor musical da União de Varlobo. E para ser diretor musical da União de Varlobo, você tinha que lidar com todo mundo de uma maneira, né? Aquela bateria rapaziada ali da Serrinha, Congonha. E você tinha que alinhar todo mundo. E o pessoal gostava do meu trabalho, né? Porque eu era um cara mediador. Eu tenho muitas boas lembranças da União de Varlobo, fiquei triste quando ela enrolou bandeira e não desfila mais como escola de samba, mas eu tenho certeza que no futuro, quem sabe, ela possa voltar ao seu lugar, né, que ela nunca deveria ter saído. Inclusive, muita gente não sabe, ela parece que é uma das
primeiras escolas de samba do Brasil, União de Varlobo. E eu mando um abraço aqui pro pessoal de Varlobo lá, aquela rapaziada lá que eu sempre tive lá, sempre fui bem recebido, bem tratado, né? O pessoal sempre confiou no meu trabalho. A gente botou a escola na avenida várias vezes. Ganhamos samba lá, né? Com o Vando Diniz e aquela rapaziada lá. Alô, Vando Diniz, tô te esperando aqui, cara. Vamos lá. Então, para terminar, para encerrar minha parte aqui, até porque eu não estou podendo falar muito, que eu estou, né? O cara falou para mim o seguinte, já que tu é um compositor bom, mas você não canta, anda com dente de alho no bolso. Falei, pô, legal, cara, pra quê? Pra melhorar a garganta? Ele falou, não, pra dar desculpa, pô. Boa tática. Aí, rapaziada, eu tô com... não dá não. Poxa, mas Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz. Isso aí. Então, eu tô até com, aqui ó, aqui em casa, né, na minha casa, eu trabalhei no grupo Catiripapo como empresário, grupo Simplicidade. Pô, Simplicidade era para ter acontecido de uma maneira, né? Só que a garotada nova, né? Adelmo Luiz, aquela rapaziada toda, garotada nova. E eu me esforçando para botar na cabeça dos garotos que tinha que cumprir horário, né? Mas eu não podia obrigar. E uma vez nós fomos abrir um show lá no Queimadão, e era para abrir o show do Jorge Aragão. Só que nós chegamos atrasados. E aí já tinha um grupo no palco. Aí eu falei para o falecido Claudinho, que é presidente lá, né? E ele tirou o grupo do palco e nós entramos. Né? A gente tinha um certo pedigree. Aí só que a gente cantamos 2 músicas, o pessoal do Jorge Aragão chegou e tirou a gente. Viu? Castigo veio a cavalo. Aí chegou lá o Marcão, né? Aquela galera que toca, fazia parte, duas sprints, né? E eu não lembro quem era aquele empresário do jogo, era um baixinho, bem folgadinho. Aí falou assim, quem é o empresário desse grupo aí? Eu falei, sou, pode tirar. Vou tirar que nós temos um show lá ali em Olinda, no Ideal de Olinda, e estamos em cima da hora. Aí, corre, nós tiramos o grupo que estava anteriormente, nós tiramos não, o presidente tirou, porque a gente já era o nosso espaço. E a gente cantamos 2, 3 músicas, e eu fui obrigado lá no palco falar com os caras tocando que tinha que sair do palco. E ele, o que tu tá falando? Eu falei, porra, fazendo uma coisa, eu vou começar a desligar as tomadas, que os putos vão entender logo. E aí nós perdemos a chance de... Era um grupo maravilhoso, né? Tinha músicos maravilhosos, inclusive o Diego Natural fazia parte desse grupo. Então, aqui eu recebia, vou falar aqui no nome das pessoas, né? Se sentir incomodado, depois manda um zap para mim aí, pode falar comigo pessoalmente também. Ô Rodrigo, do Nosso Sentimento, cansei de fazer música na casa do Rodrigo, eu, Adelmo, ele sabe disso. Chininha, vocalista. O Chininha, quando um cantor do grupo saiu, perguntaram se a gente conhecia alguém à altura, eu falei, Chininha, vamos lá na Curva do S, pegar o Chininha, para o Chininha entrar no Nosso Sentimento. Vim aqui em casa também, Chininha, né, Chininha. Já veio aqui também o Tundi de Pilares, autor de Velocidade da Luz, Tundi, antes do Tundi fazer esse sucesso que ele faz até hoje, vim aqui em casa. O Maico do Cavaco, ele era pequenininho, a mãe dele deixava ele comigo os pagodes, né, tocar samba comigo, o Maico, pequenininho. Quer dizer, eu era mais ou menos um paizão dessa turma toda. E me sinto muito feliz de ter feito alguma coisa, né, pela música, embora muita gente não conhecia a minha história, passaram a conhecer agora. E eu me sinto feliz por ter passado por essas etapas todas. Conheci grandes artistas, conheci muita gente boa. E só para finalizar, vou deixar um recado aqui. O Jonatas Carim também, né?
inclusive é vizinho, Jonathan Carim, Adelmo Luiz e por aí vai. Renato, né, aquela turma toda do Renato ali, né? Tu já sabe da história. Joaquim, Dudu, um abraço para vocês todos aí. E Ed, eu quero dizer o seguinte, gente, vem aqui no canal contar a história da sua vida, a sua história não deixa isso morrer não deixa isso se apagar. Conta a história da sua vida. Eu nunca tive a oportunidade de contar a história da minha vida. Foi muito mais do que isso que vocês estão, do que eu falei aqui, mas eu não posso ficar aqui o tempo todo falando só da minha vida, né? Eu graças a Deus, eu fiz boas amizades durante esse percurso, boas amizades, né? Sempre ia nos pagodes, eu era bem recebido. Aquele pessoal lá da Beija-Flor lá, né? Porque agora tá mais, tem gente mais nova lá. Mas na minha época era eu, Veni, Tonton, né? Tonton, o Miguel da Ilha, e pra gente fazer samba para concorrer com os caras lá. E chegamos até uma semifinal, né? Então, quer dizer, poxa, é uma satisfação muito grande, né? Tá contando um pouco da minha história e dizendo o seguinte, cara, que Deus sabe de tudo, né? Então, eu e o Ed Mendes montamos esse canal e estamos de braços abertos para receber vocês que queiram vir aqui contar a história da sua vida artística, né? Com todo respeito, porque eu falei uma coisa e você sabe disso. Não interessa quem passar por essa porta, pode ser o fulano de tal, não vou citar o nome de um artista aqui famoso para não dar problema. Mas ele vai ter o mesmo respeito e a mesma consideração do que qualquer um que seja compositor de respeito, honesto, entendeu? Que passe por essa porta para ser entrevistado pela gente. Isso aí. Muito obrigado. Valeu, Ed, muito obrigado. E obrigado por você ser esse meu parceiro aí, entendeu? De música. Pô, você para mim, além de parceiro, para mim se tornou meu irmão, né? Bom, muito obrigado então por essa consideração. Mas é isso aí, gente. Sempre a gente quer fazer o melhor, trazendo vocês aqui para contar as histórias de vocês. Assim como ele está contando a dele, eu daqui a pouco também vou falar um pouco da minha, mas que vocês também venham participar com a gente, entendeu? Não importa se você está começando e tal, mas o nosso objetivo é mostrar você para esse mundão aí, tá? Assim como pessoas famosas também, todo mundo tem seu lugar ao sol, então é por aí que a gente quer levar o canal, a gente quer. E para isso vocês têm que compartilhar, tem que, né, se inscrever, comentar, eu vou lá e respondo, tô sempre respondendo os comentários, valeu? Mas vamos ficando por aqui, muito obrigado a todos e até a próxima, hein? Valeu, gente, um abraço.